pessoal, nós estamos entrando agora na terceira disciplina desse curso de xadrez. Vamos lembrar bem, a primeira disciplina são as regras básicas do jogo. A segunda disciplina são as metodologias de ensino do xadrez. E nessa terceira é a relação do xadrez com a educação, né? Que é muito importante se saber por que o jogo é interessante para a educação. Né? Qual é a vantagem de se jogar xadrez? O que eu ganho jogando xadrez? Né? Então vamos para a tela para a gente poder detalhar alguns aspectos do porquê jogar xadrez. Então coloquei essa pergunta, né? Por que aprender a jogar xadrez? Muitas pessoas querem levar um projeto de xadrez na escola e, de repente, a direção da escola, a coordenação pedagógica da escola diz assim, mas por que jogar xadrez? Qual é a vantagem que os alunos dessa escola terão jogando xadrez? E às vezes a pessoa que está levando o projeto não tem uma resposta para isso. Então vou trazer para vocês algumas informações que são informações úteis, né, para responder essa pergunta, por que jogar xadrez? Vamos para a tela. Coloquei esse mapa que eu já apresentei, esse mapa na primeira aula, quando ensinei as regras básicas de xadrez. Então, por que eu coloquei? Porque aqui eu quero chamar a atenção que o xadrez é cultura. Então, o xadrez é uma atividade cultural. O xadrez faz parte da cultura humana. O xadrez tem mais de 2.000 anos de história. Ou seja, ao longo desses 2.000 anos, centenas, milhares de jogos foram criados e desapareceram. E o xadrez, por alguma razão, se manteve vivo, se adaptou, se modificou, né? E conseguiu ser atraente, atrativo, né? Para a sociedade humana ao longo desses 2.000 anos. Né? Então, coloquei também na primeira aula, mostrei para vocês, o que vou mostrar agora, né? Rapidamente, na tela, a evolução do jogo, né? Desde o surgimento na Índia, passando, né? Pelo norte da África, os países do norte da África, entrando pela Europa, pela Espanha e pela Itália, né? E indo também para a Ásia, né? Pela China, Coreia e Japão, né? Formando, inclusive, jogos diferentes, jogos da família do xadrez, mas que são variações do xadrez. Como no caso, na China, o Xiangqi, que é um jogo muito popular, e nitidamente ele é uma modificação do xadrez. Se você aprende a jogar Xiangqi e aprende a jogar xadrez, você vê que os dois jogos vêm de um ancestral comum. E no Japão, o jogo Shogi, que é um jogo muito popular. No Japão tem programas, inclusive, semanais, né? Se você assistir a televisão a cabo, o canal NHK, você vai ver que tem tanto de Shogi, de Go, que é um outro jogo, né? Que aí não é um jogo da família do xadrez. Então, por que jogar xadrez? Porque é cultura, faz parte da cultura humana. Mas não só isso, acompanhe na tela uma outra razão por que jogar xadrez. Porque ele é um esporte. Então, ficou aqui, a palavra ficou um pouquinho abaixo. Então, mas o jogo é uma atividade esportiva. Isso é muito importante. E qual é o órgão mundial que controla o xadrez, o esporte xadrez no mundo todo? A FIDE. E o que é FIDE? É a sigla em francês para a Federação Internacional de Xadrez. Observe que a logo, né, a máxima deles, né, a frase que simboliza a FIDE, é uma frase em latim que chama-se gens una sumus, que quer dizer somos uma só gente, somos um só povo, né? Então, justamente para reforçar esse aspecto do xadrez, independente do país, independente da cultura, independente da língua, né? A FIDE, como vocês podem observar agora no quadro, ela foi fundada em 1924. Observem, daqui 4 anos vai fazer 1 século que a FIDE foi fundada. E a CBX, Confederação Brasileira de Xadrez, foi fundada no mesmo ano da FIDE. Daqui 4 anos vai fazer 1 século também. E no Paraná, quem controla o xadrez é a Federação de Xadrez do Paraná, FEXPAR,
como está ali a bandeira dos três. Em 1999, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele reconheceu a Federação Internacional de Xadrez como uma federação de desporto, como um desporto olímpico. Não quer dizer que ele vai estar nas Olimpíadas, aí é uma outra questão de lobby, de uma série de coisas, né? Mas o Comitê Olímpico Internacional reconhece a Federação Internacional de Xadrez como uma federação de desporto. Vamos na tela ver mais alguns motivos por que jogar xadrez. E olhem essa imagem que interessante. Homens, mulheres, adultos, crianças podem competir em pé de igualdade. Então vocês têm na foto da esquerda, talvez o maior jogador de xadrez de todos os tempos, Garry Kasparov, o russo que está jogando ali, está enfrentando a Judith Polgar, a melhor jogador de todos os tempos, a húngara Judith Polgar. Então, ao contrário de outros esportes, que você tem homens numa categoria e mulheres em outra, o xadrez, como não tem uma questão física, físico não importa se o homem é mais forte que a mulher, o que importa é a capacidade de raciocínio, e ambos os sexos têm, ou podem desenvolver bastante bem, ou em iguais condições. O que acontece é que homens e mulheres podem jogar na mesma categoria. Não precisa ter o feminino. É verdade que tem, em muitos torneios de xadrez, tem o feminino e tem o absoluto, que não é o masculino. No absoluto pode jogar homens e mulheres, no feminino, só mulheres. Mas eu acho que é uma má compreensão da modalidade. Homens e mulheres deviam jogar a mesma categoria, porque a questão do gênero aí não faz tanta diferença, né? Observem a foto da direita e vejam como essa foto é interessante. Eu coloquei nessa foto um garoto de 8 anos de idade e um ancião, um senhor de 88. Então, um tem 8 e o outro tem 88 anos. Ou seja, a distância entre eles é de 80 anos. E eles estão competindo num torneio em pé de igualdade. Que outro esporte você conhece que, além de homens e mulheres poderem competir em pé de igualdade, que outro esporte você conhece que crianças e adultos podem competir em pé de igualdade? Geralmente é um esporte com predomínio físico, a criança não consegue ter uma performance igual ou superior a um adulto. No xadrez é muito comum, a criança pode jogar tão bem ou melhor, como a mulher pode jogar tão bem ou melhor como o homem. Então só aí vocês têm dois motivos para poder justificar bem a inclusão de um projeto de xadrez nas escolas. Nas 3 aulas seguintes dessa relação xadrez e educação, apresentarei para vocês outros motivos de por que o jogo de xadrez deve estar nas escolas. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.